Olá galera, tudo bem? Eu sou o Denilson Ribeiro, estudante aí do 8º semestre de Medicina, e hoje vou apresentar uma aula aqui de Clínica Médica sobre úlcera péptica. Então, o que é úlcera péptica? A úlcera péptica é uma lesão profunda da mucosa, do estômago ou do duodeno. Vou começar aqui sobre o que é lesão profunda da mucosa, que vai até a submucosa do estômago ou duodeno. Qual a patogênia aí dessa lesão profunda? O que causa? Então, a patogênia dessa lesão profunda pode ser de duas formas: por hipercloridria, o aumento aí do ácido, e por perda da barreira protetiva do epitélio gástrico. Então, a patogênia hipercloridria, ou perda da barreira de proteção. Como nós sabemos, no estômago tem uma barreira de proteção, né, que é composta aí por muco, proteína, que protege ali o estômago do ácido. Na luz do estômago tem um pH em torno de 2, já na superfície do epitélio tem um pH em torno de 7, por conta dessa barreira de proteção. Se tem aumento do ácido ou a perda dessa barreira, consequentemente vai causar uma lesão na mucosa aí que vai se gerar uma úlcera. A etiopatogênia, a etiologia dessa úlcera péptica, a úlcera péptica ela pode se apresentar de duas formas, como eu falei, na mucosa do estômago ou do duodeno. Então nós temos a úlcera gástrica e úlcera duodenal. E a etiologia em primeiro lugar, aí, que é responsável pela maioria das úlceras pépticas, é aquela bacterinha, né? H. pylori, Helicobacter pylori, belezinha aí que predomina aí em 50%, em mais de 50% da população mundial. H. pylori é responsável por 95% das úlceras duodenais e por torno de 70% a 80% das úlceras gástricas, da úlcera gástrica. Em segundo lugar, que mais causa úlcera péptica são os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Nós temos também uma relação com o tabaco, os tabagistas aí têm 2 vezes mais probabilidade de apresentar úlcera péptica e também são mais resistentes ao tratamento. Então, 2 vezes mais probabilidade e maior resistência ao tratamento. Temos também outras enfermidades que podem aumentar o risco de úlcera péptica. Então, enfermidades que aumentam o risco. Citar aqui, por exemplo, o gastrinoma e a cirrose. Temos DEPOC também, gastrinoma e cirrose. Agora nós vamos aqui para as características da úlcera gástrica e da úlcera duodenal. A úlcera duodenal ela é de maior incidência, ela tem incidência de 95%.
mais de 95%. Ela é de menor mortalidade. Ela se localiza aí, a maioria das vezes, na primeira porção do duodeno. Então se localiza na primeira porção do duodeno. E quando ela afeta, que é responsável pela hemorragia, né? Quando ela afeta a artéria que causa hemorragia, é a artéria gastroduodenal. Então afeta a artéria gastroduodenal. E ela se localiza, como eu falei, na primeira porção do duodeno. Afeta a artéria gastroduodenal. Já a úlcera gástrica, ela é de menor incidência, de 5%, mas é de maior mortalidade. É a úlcera que mais mata, no caso. Maior mortalidade. Localização. Localiza aí na curvatura menor do estômago. Curvatura menor. E afeta aí, tipicamente, a artéria gástrica esquerda. Gástrica esquerda. A clínica. Nós temos que saber diferenciar a clínica da úlcera gástrica e a clínica da úlcera duodenal. No caso aqui da úlcera gástrica. A úlcera gástrica, ela se apresenta clinicamente como dor epigástrica, dor epigástrica que aparece o aumento da intensidade com a alimentação. Então o paciente pode sentir um desconforto, uma dor leve, e ao se alimentar, essa dor vai aumentar, a intensidade se agravar. Ou não pode estar sentindo nada e ao se alimentar vai começar a sentir a dor. Então, dor gástrica se apresenta ou se agrava, se apresenta ou se agrava com a alimentação. E não cessa com antiácidos. Ela não cessa com antiácidos. E não diminui com antiácidos. A principal complicação da úlcera gástrica é a hemorragia, responsável por torno de 25%. Hemorragia, 25%. Já na úlcera duodenal, a clínica dela também é a dor epigástrica, mas é a dor epigástrica que aparece 2 a 3 horas antes da alimentação. Então ela tem a característica de uma dor em jejum. Tem o predomínio noturno, e é uma dor que cessa, diminui com antiácidos e com alimentação. Então a clínica aparece 2, 3 horas antes da alimentação. E como eu falei, ela tem uma melhoria com antiácidos, responde aos antiácidos e com a alimentação. O paciente, ao se alimentar, ele vai sentir o alívio dessa dor. Antiácidos, alimentação. Nós temos campos da dor que podem indicar complicações. Essa dor epigástrica, quando é uma dor epigástrica contínua, que não cessa com antiácido e irradia para o dorso, indica aí que nós temos aí uma presença de uma complicação de uma penetração da úlcera. Então,
dor epigástrica contínua, irradia para o dorso, e não responde a antiácidos. Penetração. Teve uma penetração da úlcera. Quando é uma dor que aparece, que se agrava com a alimentação ou apresenta vômitos, nós temos aí que se indica aí que estamos diante de uma obstrução pilórica. Então, dor que aparece com a alimentação, ao se alimentar, ou se agrava, né, com a alimentação. Dor que se agrava com a alimentação ou apresenta vômitos. Estamos diante de uma obstrução pilórica. Quando é uma dor de característica brusca, intensa ou generalizada, estamos diante de uma perfuração livre peritoneal, peritônio. Dor de característica brusca, intensa ou generalizada, estamos diante de uma perfuração livre peritônio. Perfuração livre do peritônio. Quando se apresenta vômitos com sangue, pouso de café ou melena, estamos diante de uma hemorragia. A hemorragia é a principal complicação aí do úlcera péptica, responsável por 21%. Apresenta vômitos com sangue. Pouso de café ou melena, estamos diante de uma hemorragia. Estamos diante de uma hemorragia. Características clínicas das úlceras, né? Úlcera gástrica e duodenal. Agora vamos aqui para o diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico do úlcera péptica? O paciente chegou com a clínica de úlcera péptica. O método de eleição, o padrão ouro de diagnóstico é a endoscopia. A endoscopia nos permite a visualização direta da úlcera, a toma de biópsia e o diagnóstico de infecção por H. pylori. Então, o padrão ouro aí do diagnóstico de úlcera péptica é a endoscopia. Diagnóstico. Endoscopia. O que a endoscopia nos permite? Nos permite visualização direta da úlcera, toma de biópsia, e o diagnóstico aí de infecção por H. pylori. Deixa uma observação aqui que na úlcera gástrica se deve biopsiar os bordes e o fundo.
Porque 5% das úlceras gástricas são neoplasias. Então, úlceras gástricas. Se biópsia aí. Se biópsia. Os bordes e fundo. Por que se biópsia os bordes e fundo? Porque 5% são neoplasias. Neoplasias. Quando não é necessário fazer uma biópsia? Quando se observa o mucus do adenal com trânsito baritado. Não tem necessidade de biópsia. Então, mucus do adenal com trânsito baritado. Não é necessário biópsia. Não é necessário biópsia. A endoscopia, ela tem uma classificação dela de acordo com a estimativa de recidivas. De recidivas de quê? De um ressangramento. Temos a estimativa aí que se chama classificação de Forest. Classificação de Forest, endoscópica. A classificação de Forest, nós dividimos de alto risco de recidiva e de baixo risco de recidiva. De alto risco de recidivas, ou seja, 1A, 1B, 2A e 2B. A de alto risco é só lembrar aí dos dois primeiros números, 1 e 2, e das duas primeiras letras alfabéticas, A e B. Então, Forest, 1A. Forest 1A, Forest 1B, Forest 2A, Forest 2B. Forest 1A, o que vamos observar? Um sangrado ativo em forma de jato. Sangramento ativo em forma de jato. A que tem maior estimativa de recidiva, responsável por 90% de chance de recidiva. Então está em primeiro aqui. Forest 1B. Você observa aí o sangramento em forma de babação, sangramento em babação ou savana. Forest 1B. Sangramento em babação ou savana. Estimativa de 10 a 33% de chance de recidiva. Forest 2A é a segunda que tem mais chance de recidiva. O que nós vamos observar? Um vaso visível. Responsável por 50% de chance de recidivas. Está em segundo aqui o A primeiro, 2A em segundo. Forest 2B. Observa aí um coágulo fresco aderido. Coágulo fresco aderido. Tem aí de 25 a 30% de chance de recidivas. Essas são de alto risco de recidivas. Agora, de baixo risco de recidivas, temos a 2C e a 3. No caso aqui, 2C e 3. 2C. Você observa pontos de hemalina.
e tem aí de 7 a 10% de chance de recidiva. E 3, se observa uma lesão com a base limpa, ou seja, lesão com fundo limpo, tem aí uma chance baixíssima de recidiva, de 3 a 5% de recidiva. Essa é a classificação do Forest. Agora vamos para os fatores de risco de uma recidiva, de apresentar aí um ressangramento, uma recorrência. Os fatores de risco da recidiva, nós temos presença de H. pylori, que é a que mais causa ulcera péptica, AIDS, tabaco. Temos também idade maior que 65 anos, presença de comorbidades, presença de comorbidades, toma de anticoagulantes, de aspirina em doses baixas, ou 2-AINES, coagulantes, aspirina em doses baixas e 2-AINES. E temos também a enfermidade concomitante grave. Enfermidade concomitante grave. Os principais fatores de risco da H. pylori são esses 3 aqui, ou da H. pylori não, desculpa, da recidiva. Os principais fatores de risco de ter uma recidiva, da recidiva: H. pylori, AIDS e tabaco. Tratamento da úlcera péptica, nós temos tratamento médico e tratamento cirúrgico. No tratamento médico, nós temos IBP, os inibidores da bomba de próton. Desculpa, só dar uma ajeitada aqui. Inibidores da bomba de próton. E os antagonistas dos receptores de H2, cimetidina, ranitidina, por exemplo, inibidor da bomba de próton, por exemplo, o omeprazol, dos receptores de H2. A toma desse medicamento se faz geralmente uma vez ao dia, antes da refeição, no caso, antes do de jejum. Na úlcera gástrica complicada e não complicada, na úlcera duodenal, se faz na úlcera gástrica por 8 semanas e na duodenal por 4 semanas. Na úlcera gástrica, lembrando, devemos ter sempre um controle endoscópico durante o tratamento para certificar que essa úlcera foi tratada. Então, úlcera gástrica, 8 semanas. Detalhe, quando essas úlceras são negativos para H. pylori, negativos, não tem presença de H. pylori, tem ausência de H. pylori. Úlcera duodenal, 4 semanas. Já em úlceras duodenais complicadas e não complicadas, e úlceras gástricas, com presença de H. pylori, com associação a H. pylori, nós fazemos uma terapia de erradicação no início do tratamento. Essa terapia de erradicação tem uma durabilidade de 14 dias. Então, quando tem positivo, quando se tem aí
positivo, faz uma terapia de erradicação. Essa terapia de erradicação, nós temos primeira linha com bismuto e segunda linha sem bismuto. Na primeira linha se utiliza IBP, inibidor da bomba de próton, mais claritromicina, mais amoxicilina, mais metronidazol. Esse é de primeira linha, em não alérgicos e sem bismuto. Já em alérgicos e como terapia de resgate, utilizamos aí segunda linha. Segunda linha se divide em opção 1 e opção 2. Opção 1, no caso, as duas são com bismuto, né? Opção 1, nós temos IBP se mantém, o inibidor da bomba de próton se mantém, o IBP. Levofloxacino, mais amoxicilina, também se mantém. Como eu falei, segunda linha é com bismuto, amoxicilina, mais bismuto. Na opção 2, nós temos IBP, tetraciclina, mais metronidazol e mais bismuto. Segunda linha, opção 1 e opção 2 com bismuto. Mais metronidazol mais bismuto. E como eu disse, essa terapia de erradicação tem uma duração aí de 14 dias. Agora vamos para o tratamento cirúrgico. Próxima aula eu vou dar um jeito de prender mais esse quadro, me desculpando. Mas é isso. Tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico se divide em medidas gerais, tratamento hemostático e tratamento endoscópico. Tratamento cirúrgico ele é especificamente para complicações como hemorragia, que é a principal complicação das úlceras pépticas, e para a penetração livre do peritônio, que é a terceira principal, que corresponde a 5% das complicações. E também para úlceras refratárias ao tratamento médico. Então, ele principalmente faz complicações como hemorragia, principal complicação, e a penetração livre do peritônio. A hemorragia, a clínica dela, como eu falei, vamos apresentar aí vômitos de sangue, hematemese, apresentar vômitos em pouso de café, ou melena, ou também hematoquécia, no caso de uma hemorragia digestiva alta, com o trânsito intestinal rápido. Então, a clínica da hemorragia, hematemese, vômitos em pouso de café, hematoquécia, hemorragia digestiva alta com trânsito intestinal rápido, também
ou melena. Antes da esterilização hemorrágica, o paciente pode apresentar clínicas também como síncope, ardor ou disneia, antes da esterilização. Pode vir também apresentar clinicamente clínica de hipovolemia e de anemia pós-hemorrágica ali. Anemia pós-hemorrágica. Lembrando que a perda aí de hematócrito hemoglobina, ela não significa, o grau da perda de hematócrito hemoglobina, ela não significa uma maior gravidade, porque a magnitude dessa perda hematócrita, ela só é expressada de 24 a 48 horas. Então, o grau dessa perda ela não vai indicar ali que tem uma maior gravidade, porque só entre 24 a 48 horas nós vamos saber a magnitude ao certo. Então, vamos frisar aqui, magnitude de perda hematócrita vamos saber de 24 a 48 horas. A hemorragia 5 tem uma porcentagem de morte de 5 a 10%. E a causa mais comum de morte, a principal causa de morte da hemorragia é por complicações vasculares. É por complicações, por transtornos cardiovasculares de base hipovolêmica. Então, mortalidade de 5 a 10% por transtornos cardiovasculares de base hipovolêmica. Tratamento cirúrgico, como falei, medidas gerais, tratamento hemostático e tratamento endoscópico. Esse menino está safado hoje. Vamos começar as medidas gerais. Medidas gerais se inicia aí com inibidores da bomba de próton em alta dose, ou seja, 80 mg em 48 horas. IBP em alta dose, 80 mg em 48 horas. No caso de paciente com forte de alto risco, como eu falei, 1A, 1B, 2A e 2B, se faz um tratamento endovenoso por infusão contínua, de 72 horas. Forte de alto risco, tratamento endovenoso por infusão contínua. De quanto? 72 horas. Deixa um detalhe aqui para vocês. Paciente com forte de baixo risco, 2C e 3, jovem, com instabilidade hemodinâmica e sem comorbidade, se pode dar alta para esse paciente. Então, se pode dar alta imediata ali, né? Para pacientes
jovens com estabilidade hemodinâmica, sem comorbidades e com Forest aí de baixo risco, ou seja, Forest 2C e 3. Tratamento endoscópico. No caso aí, medidas gerais. Só refrisar aqui, porque o tratamento com BPI alta dose de 80 mg, esse que eu expliquei, que o paciente de Forest de alto risco recebe aí tratamento endovenoso por infusão contínua de 72 horas, é o tratamento hemostático. E medidas gerais, como eu falei, é o que? Hospitalização. Então, eu troquei ali, falei primeiro tratamento hemostático, me desculpa, hospitalização. Os pacientes com Forest de alto risco vão receber a hospitalização aí, Forest de alto risco, por 72 horas. Assegurar a via aérea, assegurar a via aérea. Dieta. A dieta só é restrita em pacientes com Forest de alto risco. Restrita em pacientes com Forest de alto risco. Esse é o tratamento aí, medidas gerais. Reposição volêmica, tem que repor a volemia desse paciente. Reposição volêmica. E sonda nasogástrica segundo a critério médico. Segundo critério médico. Tratamento de medidas gerais, hospitalização. Quando se tem Forest de alto risco, hospitalização por 72 horas. Vamos assegurar a via aérea. Reposição volêmica. Dieta só é restrita em paciente de Forest de alto risco. Por quê? Porque pode ocorrer ele necessitar de fazer outra endoscopia ali. Então, nesse caso, é dieta restrita. Sonda nasogástrica, segundo a critério médico. Tratamento hemostático, foi o que eu troquei por medidas gerais ali. Tratamento hemostático. Se dá aí. Inibidores da bomba de próton em alta dose, 80 mg em 24 horas. Pacientes com Forest de alto risco recebe tratamento endovenoso por infusão contínua em 72 horas. E pacientes jovens, sem comorbidade, com estabilidade hemodinâmica e Forest de baixo risco, 2C e 3, se deve dar alta, se pode dar alta imediata. Esse é o tratamento hemostático. Esse é o tratamento de medidas gerais. Agora vamos para o tratamento endoscópico. Finalizar nossa aulinha aí do terapêutico. Tratamento endoscópico se dá especialmente para Forest de alto risco. Então, tratamento endoscópico para Forest de alto risco, ou seja, tem mais chance de recidivas, 1A, 1B, 2A e 2B para Forest de alto risco. A endoscopia, como eu falei lá no início, é um método de eleição, porque ela engloba tudo, nos permite a visualização, a toma de biópsia, o diagnóstico de infecção por H. pylori, que é o principal agente causador de úlcera péptica, e em segundo lugar, os AINES. E o tratamento endoscópico
Nós vamos fazer uma combinação, é um tratamento combinado. Então, é um tratamento combinado. Base de quê? Injeção de adrenalina. Injeção de adrenalina combinada com outra técnica. Mais outra técnica. Por exemplo, clipe, termocoagulação, esclerose. Mais outra técnica. Clipe, termocoagulação, esclerose. No caso, se apresentar uma recidiva, pode-se fazer outro tratamento endoscópico. Tratamento endoscópico para forte de alto risco. E aqui, finalizando nossa aula de úlcera péptica, quero pedir desculpa. Tratamento de medidas gerais e tratamento hemostático. Eu troquei ali o nome dos tratamentos, né? Ou seja, o nome eu falei primeiro medidas gerais, troquei ali procedimento. E finalizamos por aqui a aula de úlcera péptica. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. Obrigado.